bom resultado. É um time que oscilou bastante. Você tem uma ligeira vantagem por jogar no Serra Dourada. A chuva também acabou, de certa forma, prejudicando um pouco o jogo. Bom resultado. Acho que levar o empate daqui acaba nos dando uma ligeira vantagem, né? Lógico que futebol você nunca pode contar com isso, né? E nós não viemos aqui para empatar, mas é óbvio que o empate ele nos dá a possibilidade agora de, jogando dentro de casa, buscar o resultado. Mas em termos de participação do time, em termos de atuação, foi um time que oscilou bastante, que iniciou bem a partida, assim como iniciou bem o segundo tempo, mas que caiu no final do primeiro tempo e caiu no final do segundo tempo também. Então essas oscilações acabaram fazendo com que a gente, não que tivesse sofrido muito no jogo, porque o Paysandu chegou somente algumas vezes, a gente também teve algumas boas chances à frente, mas eu acho que de uma maneira geral, eu saio mais contente com o resultado do que com a atuação do time. Eu ainda vejo muita coisa que precisa ser ajustada, há uma falta de sincronia, às vezes, em algumas coisas que nós tínhamos lá atrás, e que eu achei até que fosse mais fácil de resolver, mas estou vendo que a gente vai ter um pouco de dificuldade, sim. Eu encontrei um time agora muito diferente daquele time que terminou o ano, em termos de conceitos daquilo que eu espero de uma equipe de futebol dentro de campo. Mancini, boa noite. Caio Munif, Rádio Bandeirantes, estamos ao vivo. Você cita que o Goiás hoje teve essa parte não positiva, né, envolvendo essa transição rápida, essa característica que tinha no ano passado, essa ofensividade. Você até disse que pensou que teria mais velocidade para já encaixar isso e agora já acha que não. Quanto tempo mais ou menos para o Goiás conseguir encaixar o time novamente? E se com esse empate de hoje, o jogo da volta, o Goiás tem a vantagem para conquistar o título por decidir em casa? Olha, a vantagem é o que eu disse, né? Você tem uma ligeira vantagem por jogar no Serra Dourada, certamente a gente vai ter o apoio do nosso torcedor, que é muito importante para a gente, que ele vá, que ele lote o Serra Dourada, assim como a gente sofreu a pressão aqui hoje da torcida do Paysandu, nós também queremos proporcionar isso ao nosso adversário lá em Goiânia. E sobre os outros aspectos, no futebol não dá para precisar muito em questão de tempo aquilo que vai acontecer, ou quanto tempo demora para consertar isso ou para arrumar aquilo, mas assim, hoje eu acho que a chuva também acabou de certa forma prejudicando um pouco o jogo, porque deixou o campo muito mais pesado, tanto é que no final do jogo as duas equipes estavam exaustas, né? E quando você busca performance e o campo está pesado, você tem uma tendência, logicamente, de cansar mais rápido, e isso acaba fazendo com que você perca a concentração, perca a parte técnica também, que é prejudicado. Eu não estou aqui dando desculpa de maneira alguma, porque eu enxerguei tudo aquilo que nós fizemos em campo, acho que o Goiás jogou abaixo do que poderia jogar, mas a nossa luta vai seguir para que a gente consiga reorganizar, reequilibrar a equipe, que seja uma equipe que marque forte, que tenha uma boa saída de transição, que seja agressiva. Hoje nós tivemos isso em alguns momentos, mas em outros momentos a gente ficou devendo. Ô Mancini, boa noite. Romes Xavier, da Rádio Band News. Qual que é a diferença que você já observou nesse time de hoje com o time que você deixou no final de novembro no Campeonato Brasileiro? E mais o resultado foi bom? O resultado foi bom. O resultado foi bom diante de tudo aquilo que a gente assistiu, porque em alguns momentos o jogo foi bom, foi bem competitivo, mas em outros momentos não. Então, por isso, eu acho que foi melhor o resultado do que a atuação do Goiás. E outra coisa, em 4 meses, você consegue perder conceitos no futebol, né? Tinha uma outra comissão, com outra metodologia, a gente tem que respeitar isso daí, mas, ao mesmo tempo, aquela velocidade que nós tínhamos, a forma de marcar alta, a agressividade na saída de bola do adversário,
pelo menos hoje eu não vi. Vi um pouco no jogo do Amazonas, mas não vi hoje. Então, esse desequilíbrio faz com que a gente tenha que ser sincero, a hora que vem aqui para o microfone, falar a verdade, que realmente nós tivemos alguns bons momentos, mas outros momentos muito abaixo. Inclusive perdendo muito a bola e perdendo a posse de bola em momentos decisivos do jogo, onde você proporcionava ao Paysandu que saísse nos contra-ataques. Na metade do primeiro tempo até o intervalo, o Paysandu se colocou em campo de uma forma onde ele estava mostrando para todo mundo que estava assistindo o jogo que ele queria o contra-ataque. E a gente estava subindo com todo mundo e dando o contra-ataque para ele. Então são essas coisas que no dia a dia a gente tem que corrigir, que muitas vezes na base da conversa a gente consegue algumas coisas, mas nós estamos numa fase na nossa agenda de jogos que nós vamos jogar o mês de abril e uma parte do mês de maio de 3 em 3 dias. Então talvez o melhor ajuste fique um pouquinho mais para frente. A gente ainda vai ver essas oscilações porque eu não tenho tempo de treinamento agora, vou ter que descansar os atletas, porque sábado a gente já entra em campo de novo, mas essa angústia do torcedor, essa angústia da imprensa também é a minha angústia. Eu quero arrumar o mais rápido possível, para que a gente veja um time coeso em campo, um time que sabe aquilo que está fazendo, e não um time que vive oscilando, que quando encaixa bem os passes chega à frente, mas quando não encaixa dá o contra-ataque ao adversário. Mancini, boa noite. Rodolfo, aqui do Grupo Liberal de Belém do Pará. Mancini, eu queria que tu falasse sobre o Goiás esse ano não disputa a Copa do Brasil, não joga em 2025, eu acho que é um prejuízo muito grande para a marca, para a tradição do Goiás. Eu queria que tu falasse sobre essa responsabilidade, o peso de um título e a vaga para a Copa do Brasil via a Copa Verde, porque se não conseguir o título pela Copa Verde, só se for campeão brasileiro da Série B, e tem mais 8, 9, 10 times postulantes a esse título. Queria que tu falasse sobre isso. Obrigado. Olha, a pressão ela vai existir para todo time grande. Não tem jeito. Você ficar fora da Copa do Brasil impacta diretamente no seu orçamento, impacta numa série de coisas, impacta no marketing do clube, impacta no orgulho do torcedor, impacta no orgulho de quem está no Goiás. Eu cheguei recentemente ao clube, mas a minha intenção é exatamente garantir essa vaga, assim como o Paysandu também quer a vaga, e o título. Então nós temos que entender que em alguns momentos o futebol ele te premia, em outros ele te custa caro. E hoje a gente tem a oportunidade exatamente de conquistar essa vaga, mas para o ano que vem. Do campeonato desse ano a gente já está de fora, o que é um prejuízo muito, muito grande para todo o clube. Não tem muito o que falar. Um clube como o Goiás, ele não pode ficar de fora da Copa do Brasil. Não pode. Assim como outras equipes aí do nosso futebol que têm passado por isso nesses últimos anos, e é uma batalha que a gente vai ter que ter. A pressão, logicamente, existe, mas acho que o fato de você ter a possibilidade de ser campeão supera tudo, até mesmo essa pressão que você citou. Mancini, boa noite. Saulo Zaire, Rádio Clube do Pará. Por essa igualdade no resultado, por essas oscilações que você citou, principalmente da equipe, sabemos que o Goiás tem um investimento muito alto para uma Série B. O Paysandu também abriu o cofre, para formar um time competitivo. Queria a tua opinião de profissional do futebol de muito tempo, de jogador, de técnico, de gestor. O campeonato do Goiás na Série B vai ser o mesmo do Paysandu? As equipes, com o passar da competição, irão se desgarrar. O Goiás vai brigar talvez na parte de cima, o Paysandu numa zona intermediária. Como é que você vê essa movimentação de tabela de classificação neste início de Série B, sem esquecer as finais da Copa Verde? Obrigado. O Goiás vai brigar lá em cima, Isso eu te garanto, porque nós estamos exatamente nesse intuito. Eu conheço o meu elenco, e eu tenho certeza que a gente vai estar lá em cima brigando, sim, pelo acesso ao campeonato inteiro.
Falar de uma outra equipe é difícil, né? Porque eu não acompanhei a montagem do Paysandu, não acompanhei o estadual do Paysandu, que ainda nem acabou. Mas, enfim, eu acho que são equipes, pelo que eu vi hoje no jogo, o time do Paysandu é bem montado, o Luizinho é um cara inteligente, tem bons jogadores, inclusive vários jogadores que foram meus atletas já em outras equipes. Eu acho que as duas equipes vão estar com boas perspectivas ao longo do ano. O que pode atrapalhar algumas equipes, que no nosso caso, em função da não atuação na Copa do Brasil, pode nos beneficiar, é que a gente vai ter aí boa parte do campeonato jogando só uma vez por semana, que parece que não, mas acaba fazendo a diferença para uma equipe que quer ter os atletas descansados em cada partida, né? E isso, olhando para a agenda de todos os clubes, a gente vê que talvez a nossa nos dê essa certa vantagem. Só a gente está encerrando a coletiva, algo mais a acrescentar? Não, tranquilo, somente pedir ao nosso torcedor que vá no jogo de volta lá no Serra Dourada, que lote, para que a gente tenha o apoio maciço do nosso torcedor, para que, logicamente, a gente tenha chances reais mesmo de ir lá e de conquistar esse título. Para você que ficou até o final do vídeo, eu informo que a partida de volta acontece dia 23 desse mês de abril, também uma quarta-feira, no estádio Serra Dourada. Compartilhe o vídeo, se inscreva aqui no Aparecida TV Web, fique à vontade, estamos também no TikTok e Instagram. Siga a gente, até a próxima.